Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à série de entrevistas DS 60 anos, o Jornal Diário de Suzano, que comemora no próximo dia 3 de setembro 6 décadas de fundação. Estamos na 10ª semana recebendo os profissionais, alguns dos profissionais que passaram aqui pelo Diário de Suzano e fizeram parte da história. Você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 47456900, 47456900, ou, se você preferir, deixa sua mensagem na própria live do Facebook do Diário de Suzano. Lembrando que essa entrevista está sendo ao vivo, mas você pode acompanhar também posteriormente no canal do YouTube e no portal www.diariodesuzano.com.br, além do Instagram. Hoje temos a honra aqui, a satisfação de receber aqui os jornalistas Fábio Henriques e Natasha Araújo, que eu falo Natashi, mas é Natasha. Sim. Obrigado por vocês terem aceitado o convite para estar aqui no DS 60 anos. Uma grande honra receber vocês aqui, né? Vocês fizeram parte dessa história. E a gente sempre pede para os nossos convidados dar uma saudação para quem está nos acompanhando. Natasha, queria que você começasse então. Obrigado pela sua presença. Edgar, eu que agradeço a presença, agradeço o convite, me senti muito honrada de fazer parte dessa série comemorativa do DS, que faz parte da minha história como jornalista, que faz parte da minha formação como jornalista, entrei aqui como estagiária. Então é um orgulho muito grande poder estar aqui hoje, fazer parte desse projeto de vocês. Gostaria de cumprimentar todos que estão nos assistindo. Estou vendo alguns rostinhos aqui conhecidos já entrando na nossa live para acompanhar. Fiquem à vontade para fazer perguntas. É hora de tirar as dúvidas sobre o nosso dia a dia, o que acontece nas redações e a gente lembrar um pouquinho dessas histórias. Obrigada mesmo pelo convite, pela oportunidade de estar aqui hoje. Obrigado, Fábio. Edgar, obrigado pelo convite. É uma honra voltar a essa casa onde a gente deu os primeiros passos do jornalismo, né? Muito conhecimento, muito aprendizado. Quero agradecer o seu Otávio. Uma honra estar com a Natasha, que é uma colega. Eu nunca dividi redação com ela, mas a gente dividiu muitas pautas, muitas reuniões da Condemate, da Mate, na antiga, né? Então agradeço, cumprimento todos que estão nos assistindo. E a gente tem bastante história para contar aqui, né? Eu passei 2 anos aqui na casa. Legal. E aprendi muita coisa e bastante coisa para falar. Eu vou olhar para vocês, né? E olhar aqui para o celular, porque as pessoas vão fazer perguntas aqui, vão entrando. O Fernando sempre nos acompanha, o Fernando Araújo, fotógrafo que esteve aqui, o Toninho Lemes. O Fernando já começou falando, comecei praticamente junto com o Fábio no DS, né? Bom, a gente começa assim pelo início. A maior parte das pessoas que veio aqui, eu errei as datas, assim. Não estou lembrando muito bem das datas, né? Muita gente que passou pelo jornal. Aí eu queria conversar com você, Natasha, quando que você entrou, foi seu primeiro emprego na profissão? Eu queria que você falasse, você já deu um enunciado falando que você começou como estagiária aqui. Foi, eu sou péssima com datas, se eu não me engano foi 2016, se eu não estiver enganada, mas foram 4 anos e meio de Diário de Suzano. Todo o meu período de faculdade eu passei praticamente aqui dentro, entrei no finalzinho do 2º semestre da faculdade. Foi a minha primeira oportunidade na área de comunicação. Comecei fazendo o caderno D, que era o caderno de cultura e entretenimento. Tive a oportunidade de passar também pelo caderno de cidades, que é um dos cadernos principais que o Diário de Suzano tem. Foi uma experiência enriquecedora, aprendi muito cobrindo política, cobrindo eleições. Isso, inclusive, essa experiência reflete muito no que eu faço hoje. Então, o Diário de Suzano tem um papel muito importante dentro da minha história de jornalismo, principalmente pelos amigos que eu tenho hoje, pelas pessoas que fazem parte do meu círculo de vida, porque aqui começou muita coisa na minha vida. Você passou pela rádio também, né? Passei pela rádio, pelo Alto Tietê Notícias, que era um jornal semanário também do Grupo DS. Então, eu acabei passando um pouquinho por todos os lugares. Eu fui produtora da rádio, cheguei a apresentar o programa da rádio algumas vezes. Eu fui repórter da rádio também, fui repórter do Alto Tietê Notícias. Então, pude aprender muito aqui, passeando por todas as áreas do jornal. Você pegou o começo da implantação da rádio, né? Do jornalismo, né? Sim, na época, da Rádio DS. Junto com o Cleiton Castellani, que inclusive foi quem me entrevistou, quem me deu a oportunidade de começar aqui. Se ele vê essa entrevista em algum momento, beijo Cleiton, beijo Sandra Paulino, minha amigona, minha irmã de alma. A gente tem amizade, convive junto até hoje. E tudo começou graças à redação do DS. E a rádio também, acho que foram 3 anos participando do programa da rádio, antes de ir para o Caderno Só de Cidade e até que eu me desligasse.
Você chegou a fazer polícia também? Polícia... Nos plantões você Só fazia? em plantões. Plantões eu cobria polícia também. Como escapar da polícia, né? Tem que fazer também. Ô Fábio, você começou lá no Notícias de Poá, do nosso amigo lá, o Silvio Carvalho, né? Silvio de Carvalho, que é o grande jornalista, um abraço para ele, se ele estiver assistindo. E depois você veio aqui pro DS. Você estava estudando ainda, né? Tava estudando. Eu lembro que você começou no comercial, né? Você fazia matéria comercial. Você falou, eu comecei no Notícias de Poá. E meu primeiro colega que eu conheci fora de redação, né? Que eu tinha redação, foi você. Que se encontrava na delegacia, pegando o boletim de ocorrência, né? E aí depois, eu sempre falava, não, um dia eu vou trabalhar no diário com você lá, né? Eu sempre falava isso pra você. E aí um dia surgiu a vaga aqui, a gente tinha aquele teste, né? A gente fez uma semana de teste e acabei ficando, eu ia ficar no esporte, Edgar. E acabou que a vaga do esporte foi preenchida e acabou tendo a vaga do comercial. É 2 São Paulinos aqui, né? Não. Tricolor. Você também não tá cheio de São Paulo. Não, eu sou santista. É santista, tô confundindo você. Sofrido depois de terça-feira, né? Então, eu não vou falar de futebol. Não, vamos falar de não vou falar. Você tá feliz? Você tá em desvantagem em relação à minha pessoa. Aí, Edgar, eu comecei aqui no comercial. E foi uma editoria que era um pouco estranha pra mim, né? E foi uma editoria que abriu muitas portas pra mim, porque onde eu comecei a fazer aquelas matérias comerciais. E as matérias comerciais tem muito a ver com a assessoria de imprensa, né? Porque era ligada direto ao cliente, né? Então eu ficava abrindo na redação, mas muito no comercial também. Trabalhei com uma grande pessoa, que eu acho que uma das maiores profissionais que eu já trabalhei no ramo do jornal da comunicação, que é a Fátima Ramos. Que a Fátima é uma pessoa que sabe tirar o melhor de você, sabe? Tipo, de cada pessoa. Ela é excelente para gerenciar um funcionário, parceira. E a gente trabalhou junto muito, porque tinha as matérias de tudo quanto era empresa, segmentos, né? Segmentos. Eu lembro que eu entrevistei o dono da Komatsu Mundial, que ele veio em Suzano, né? Ele estava na Argentina, passou por Suzano. Ele deu uma entrevista pra gente, foi bem bacana, foi até com o Birk. Então, e o comercial tem muito a ver com a assessoria de imprensa, né? Foi algo que eu fui buscar depois da redação. E a segunda pergunta que a gente sempre faz é sobre a trajetória, né? Como que depois que você saiu do Diário de Suzano, Natasha, como que você se enveredou aí pelo jornalismo? E queria que você falasse o que você está fazendo hoje, assim, para o nosso internauta conhecer assim, a sua história um pouco também. Quando eu saí do Diário de Suzano, eu também fui fazer assessoria de imprensa. Apareceu uma oportunidade de encarar um projeto político em época de eleição. E é por isso que eu falo que a minha bagagem com assessoria política começou também dentro do DS, cobrindo política. Foi aí que eu passei a entender um pouquinho mais, estudar um pouquinho mais sobre política. Devo isso muito a você, Edgar, principalmente as coletivas de imprensa do governador, que na época era o Geraldo Alckmin, e eu voltava com vários assuntos, olhava para o Edgar e falava assim, Edgar, ele falou isso, ele falou isso, ele falou... Ótimo, então você vai escrever 7 matérias. 7 matérias, mas Edgar, ele falou 2 frases. Ah, mas pesquisa aí, você vai conseguir, escreve 7 matérias. Hoje os colegas de profissão falam assim, você consegue escrever um texto de 1 página só? Então, não dá, o Edgar me ensinou a fazer o assunto render bastante nas pautas e hoje eu acabo escrevendo bastante, muito por essa experiência, por essa oportunidade. Saí, fui fazer assessoria de imprensa. Fiquei num projeto durante um período. Finalizando esse projeto, eu comecei a trabalhar depois na TV Mogi News. Fiquei 1 ano trabalhando na TV. E da TV, eu tive... depois, quando eu saí da TV, eu fui trabalhar na Prefeitura de Itaquá, no Departamento de Comunicação, onde eu fiquei por quase 7 anos e onde hoje o colega... Fábio Henrique está lá, cuidando com muito carinho do Departamento de Comunicação e trabalhando bastante. Então essa foi a trajetória. Você foi coordenadora do Centro de Convivência da Melhor Idade de Itaquá. Nós vamos falar depois disso. Essa é a sua experiência legal. Fora do jornalismo, mas você acabou indo... Mas eu consegui linkar com a comunicação também, né? Então, foi bem gostoso. Bacana. E você, Fábio? Então, Edgar, eu gostava muito de política, né? E aí juntou com esse negócio da assessoria de imprensa, eu sempre quis trabalhar em prefeitura, né? Sempre tive essa vontade. E eu saí do Diário de Suzano, conversei com a Aécio Ramos Pinto, que é outro jornalista lá em Poá, proprietário do Jornal Novo São Paulo até hoje. E o Aécio me chamou para fazer uma campanha do Roberto Marques, prefeito. Falou, vamos trabalhar junto, porque possivelmente vai abrir a Secretaria de Comunicação e a gente vai trabalhar junto lá. E eu trabalhei junto no jornal dele. E trabalhamos junto no jornal e na campanha do Dr. Roberto, né? O Dr. Roberto Marques foi vitorioso naquela eleição, foi em 2004. E logo em seguida abriu a Secretaria de Comunicação, foi a primeira Secretaria de Comunicação da história de Poá.
E eu comecei lá, comecei com um time bacana, o Aécio foi o primeiro secretário da história, e comecei lá a minha trajetória na assessoria política, né, com o Dr. Roberto Marques. O André Marques me recebeu muito bem, o Dr. Roberto Marques até hoje a gente se encontra, a gente fica conversando das histórias, né. E aí do Dr. Roberto Marques, foram 4 anos que eu fiquei lá, veio a outra campanha, que meu pai coordenou a campanha do Testinha, 2008. E ele sempre estava indo lá em casa, a gente sempre conversava, e acabou ganhando a eleição, e o Testinha fez o convite para eu estar assumindo a direção lá da comunicação em 2009, né. Eu comecei em 2009 e eu fiquei até 2011. Em 2011 eu saí e aí eu fui pra agência trabalhar com o Duda. Conheci o Duda falou, vem pra agência, então fui trabalhar, fui trabalhar com o Duda na agência. Onde eu fiquei lá uns 6 anos na agência, né, em São Paulo. Então a gente fez várias campanhas, né. Eu trabalhei com a Carla no Diário de Suzano, Carla Fiamini no Diário de Suzano. Com o Duda, né? E com o Duda lá na agência também. A Carla até fala da coisa da pauta da aranha, que foi a primeira pauta que ela escreveu aqui. O que eu faço aqui? Eu falei, calma aí, vamos sentar e vamos escrever. Eu falei, pera, eu vou contar da pauta da aranha. A gente sempre brinca da pauta da aranha. Que ela chegou, nossa, que ela não sabia nem que ela estava fazendo outra faculdade, né? O que eu faço aqui? Eu falei, vamos sentar, vamos conversar e vamos fazer. E hoje é uma brilhante colega nossa, jornalista, uma amigona que eu tenho. Como você tem a Sandra lá e a Carla se fala assim. Eu brinco com ela, que é jornalista palaciana, que é do Palácio, ela é do Palácio dos Bandeirantes. Aí, Edgar, fui pra lá, e nesse tempo ainda eu fiquei um ano no governo do Kuzumi, né, aqui em Suzano, prefeitura de Suzano. Eu fiz vários colegas, lá o Anderson, que é nosso colega de redação, amigo, né? Trabalhei com ele lá, depois ele foi pra Poá. O Fernando Araújo, um abraço pra ele, eu trabalhei 10 anos com o Fernando, trabalhei no Diário de Suzano, em Poá e em Suzano, né, na prefeitura de Suzano. Aí de Suzano, eu voltei pra agência, e aí fiquei um tempo na agência e surgiu o convite do prefeito Jean Lopes, que ganhou. A gente sempre conversava, né, em pautas e tal, conhecia ele. Ele me convidou para ser secretário de comunicação em Poá. Aí eu aceitei o desafio. No começo não era um desafio tão grande, né? Depois foi um desafio gigantesco para mim, para ele e para toda a administração, porque a gente perdeu a receita do Itaú e foi bem difícil a administração, foi bem complicado. ISS, né? Teve que suar muito a camisa para buscar recurso para poder manter a cidade andando. Né? Um abraço aí pro Jean também. Para todos os prefeitos que eu trabalhei, um grande abraço. E aí, acabou agora, surgiu o convite do Marcelo Barbosa, que é secretário de governo de Itaquá, nosso colega jornalista, né? Também. Uma pessoa muito bacana de trabalhar. Até agradeço ele a permissão de ter vindo dar a entrevista aqui. Para trabalhar com o prefeito Eduardo Boigues. E estamos lá agora com o prefeito Eduardo Boigues, depois de conhecer, a gente conheceu, conversou, fez o convite. Eu estou lá agora na comunicação de Itaquá. Tá cuidando direitinho lá da sala que era da Natasha. Tô cuidando lá, Natasha passou bastão. Tá bom, então bacana. É muito trabalho lá, né, Natasha? É bastante, muito. bastante. Mas todo lugar é, né? Todo lugar não tem jeito. Se vocês lembrarem, vamos ver aqui, ó. É legal essa coisa de você ser jornalista na região, não só na região, mas aqui em Suzano, porque tem o Diário de Suzano, para o internauta entender, tem a editoria de cidades que a Natasha falou, que cobre só Suzano. E tem a editoria regional que cobre as outras cidades fora Suzano. E o jornalista sempre tem contatos, né, com as autoridades. E é isso, é assim que surge às vezes uns convites, né, que você falou, você ia cobrir, a Natasha também. E surgem os convites, né, de você ir para você sai do jornal, acaba indo para outros lugares porque você acaba ficando conhecido, né, do meio político principalmente, né. E eu queria que vocês falassem, vocês lembrarem as matérias que vocês lembram, assim, puxa, essa aqui foi marcante para mim, uma coisa que me marcou bastante, eu não consigo esquecer mais, tal, de todas essas matérias desse tempo que vocês ficaram aqui no Diário de Suzano. Olha, eu acho que para mim os desafios eram sempre quando tinha que cobrir matérias do governador. Eu ficava bastante tensa, insegura, assim, por conta da pressão, né, que era acompanhar o governador na época, a quantidade de assuntos que eram tratados no dia, depois voltar, assimilar todas aquelas informações, continuar checando os fatos, verificando todas aquelas informações, ouvindo de novo para ter certeza de que a informação estava correta, ficar de olho também, atenta para não perder nenhuma informação, para não correr o risco do colega do outro jornal passar a informação e a gente acabar perdendo. Então eu ficava bastante tensa. E nessas coletivas tiveram vários assuntos importantes. Um deles foi o lançamento da pedra fundamental do Hospital Municipal de Brás Cubas, que para mim é uma imagem muito forte. O governador veio, a gente foi fazer o lançamento da pedra fundamental. Era o Alckmin? Era o Alckmin.
E eu parando para lembrar disso há um tempo atrás, até depois de receber o convite, lembrando da trajetória, das pautas, eu lembrei muito forte do lançamento da Pedra Fundamental do hospital, justamente pelo momento em que a gente vive hoje, que é um momento de pandemia, é um momento que se perderam muitas vidas. Já avançamos bastante em relação à vacinação, mas hoje a gente vê a importância de ter esse hospital na cidade de Mogi das Cruzes, o quanto ele foi importante para a região, e é uma satisfação muito grande, enquanto jornalista, ter participado do lançamento da Pedra Fundamental, que originou nesse projeto grandioso, que hoje mostra os resultados e a importância dele para a cidade de Mogi das Cruzes. Quando não tinha nada, né? Quando não tinha nada. Na época o prefeito era o Marco Bertaioli, hoje deputado federal. Então, assim, é uma pauta que eu lembro bastante. E também da inauguração do Bom Prato em Itaquaquecetuba, também, que era uma pauta com o governador. E era sempre uma aglomeração muito grande para a gente fazer as coletivas do governador. Eu sou alta, então o pessoal de TV empurra, pede para abaixar, é uma confusão danada, e a gente reza para o gravador não falhar nessa hora, que é para a gente conseguir pegar todas as informações. E voltar para a redação para escrever tudo isso. É uma adrenalina gigante, né? Para quem cobra, né? Você chegou a pegar também? Eu fiz cidades também, né? 70% do meu trabalho aqui era comercial, mas como a demanda era muito grande, sempre sobrava uma pauta de cidade pra gente, né? Mas eu lembro de algumas coisas assim, porque assim, eu trabalhei aqui de 2001 a 2003, né? Então eu peguei grandes revoluções aqui no jornal. Eu lembro, porque eu gostava muito na fotografia, né? Eu acabava minhas matérias de fotografia, eu gostava de ver as fotos, porque na época era filme ainda. E o fotógrafo tinha direito de fazer 5 fotos só. Aí ele escolhia a foto que ia, não é igual hoje, né? Tinha um celeiro de ótimos fotógrafos, tipo Fernando Araújo, Oswaldo Birk, o Éter Santana, na minha época, o Vanderlei Costa. Então essa era a equipe de fotografia. E eu ficava lá direto, conversando com eles, né? E um dia eu cheguei lá, eu vi 2 caixinhas desse tamanho, assim, branca, né? E eu olhei e falei, opa, o que é isso aqui? Ele falou, o seu Otávio falou que isso aqui vai ser a revolução. O seu Otávio foi viajar para o exterior e trouxe 2 máquinas digital. Não existia ainda, não tinha máquina digital. Ele trouxe era 2 quadradinhos, um botão só, devia ter 2 megapixels. E o Ivan falou, isso aqui o seu Otávio está falando que vai ser a revolução da fotografia. E hoje a gente sabe o que é o digital, né? E aí achava estranho porque não tinha filme na máquina, né? Falei, mas como assim, né? Foi, como é que vai fazer pessoal, isso? Mas como vai ser isso aqui? A gente fala assim, isso aqui não vai pegar, não. E outra coisa que eu lembro também, que na nossa época não tinha internet nos computadores. Tinha um computador com internet, que era pro caderno D. Porque o caderno D pegava ainda, não existia Google, não tinha nem Orkut naquela época ainda. Nem Orkut tinha, não tinha rede social, nada. Era pro D e pro Nacional. WhatsApp, nada. Matéria pro secretário, assim, tinha que pegar o carro e ir até a prefeitura e ficar lá atrás do secretário. Captar a entrevista, voltar e escrever. Não tinha esse WhatsApp. Uma resposta do secretário aí. Imagina. Hoje em dia facilitou bastante, né? Mas naquela época também era muito corrido, né? E aí, eu lembro que a gente chegava na redação, tinha o telefone, né? Fixo. E cada mesa tinha um dicionário. Cada mesa tinha um dicionário. Porque não tinha corretor de erro naquela época. Naquela época não tinha corretor de erro. Então, aí eu lembro quando chegou o programa de corretor de erro, todo mundo ficou feliz. Falou, nossa, agora não precisa mais ficar vendo. Porque a gente estava na redação e falava, ô fulano, como se escreve tal palavra? Né? Porque ninguém sabe tudo, né? E aí a gente digitava. Era bem isso mesmo. Ô Fábio, você tá antigo, tá na profissão, cara. Eu pensei que você tava mais novo. Não, tô bem. Rapaz, você lembrou uns negócios, realmente. Como se escreve aquilo? É com 2 S? Né? A gente ficava gritando, como escreve aqui e tal. Você falou dessa questão da correção. Eu continuo péssima em matemática até hoje, viu, Edgar? Letras é realmente a minha praia, escrever é o meu dom. Calcular, eu sou uma negação, eu sou péssima. E eu lembro quando eu tinha que fazer matérias que eram porcentagem, comparativos, levantamentos. Eu chegava toda a pauta e falava assim, Edgar, confere os números, por favor, para ver se eu fiz certinho. E aí o Edgar sempre revisava todas as matérias que eu fazia de dados, justamente por conta disso. Porque a gente tinha que fazer essas correções sempre. Eu lembro outra coisa engraçada daquela época, porque antes de eu fazer uma matéria comercial, né, para as empresas, comerciantes, né, tinha o caderno global, lembra? O caderno global era 7 mil toques, eu tinha que fazer um dia. Eu trabalhava direto também caderno de indústria. De indústria, caderno de... Eu fazia todos os cadernos, né, comerciais. O caderno do DS Farmácia, lá, como que era? O DS Médico, né? Também. Que tinha, com o Mauro Vaz. O Mauro Vaz ainda que trabalhava junto comigo. E eu lembro que eu tinha que fazer as matérias. Antes de eu passar para o editor,
eu tinha que mandar a matéria pro empresário, pro comerciante, que era o cliente, dono, né? pro cliente do jornal. E não tinha e-mail. Eu tinha que ir lá na máquina de fax que tinha uma só e mandar por fax. Depois eu ligava, você recebeu a matéria? Recebi. Aí eu conseguia, o que você achou? Aí mudava alguma coisa do outro que ele pedia. E aí depois eu passava pro editor, que era, na época era o Marco Aurélio, né, o Marcão. E depois ele passava pra Simone fechar o jornal. Você trabalhou até com a Simone, então, na época. Na minha época era Simone, editora-chefe. O editor executivo era o Marcão. E a gente era colega de redação, a gente era repórter. Era eu, você, o Márcio, Augusto Prates, o Júlio Nogueira, o Braz Santos, toda essa galera aí. Essa coisa de porcentagem, até hoje a gente fala aqui, né? Tem no manual do Estadão, não vou lembrar a página, mas tem lá como calcular a porcentagem, né? Quem repete já está de cor, né? Valor novo menos valor antigo, resultado vezes 100 dividido pelo valor antigo. Era exatamente esse Era isso, cálculo, tem que fazer esse cálculo, né? A Tati, você tem uma experiência bacana lá na coordenadoria do Centro de Convivência, né? Da Melhoridade de Itaquá, né? Como que foi isso para você? Como que surgiu o convite para você fazer parte da coordenação? E como que era o seu trabalho lá? Eu trabalhava no departamento de comunicação da prefeitura, né, juntamente com o Juscelio Salvador, que hoje é secretário adjunto de comunicação lá em Ferraz. E trabalhava muito próximo da primeira-dama também, de Itaquá, na época, a dona Jorli Nakashima. Foi ela que, inclusive, me fez o convite para trabalhar lá após uma indicação do Ronaldo Andrade. Foi meu colega de redação aqui no DS e recentemente veio dar entrevista aqui também. Foi o Ronaldo que me indicou quando ela pediu a solicitação de uma jornalista, fiz a entrevista com ela e comecei a trabalhar lá. E o ano passado, por conta das movimentações em torno das eleições, a coordenadora que estava no Centro de Convivência da Melhoridade, ela se afastaria porque ela seria candidata, né, ao cargo de vereadora, e eles precisavam de alguém para coordenar o equipamento. Como eu fui assessora de imprensa do equipamento pela Secretaria de Desenvolvimento Social, e eu acompanhava muito de perto o que acontecia dentro de todas as secretarias, eu tinha bastante conhecimento do que acontecia, do que não acontecia dentro dos departamentos. Então, eu sempre fui muito palpiteira, então eu participava também muito da construção, da realização de eventos, de projetos, fazendo sugestões. Então, você acaba adquirindo uma certa experiência por ter conhecimento da cidade, porque no departamento de comunicação a gente fala que acaba passando tudo dentro do serviço público. Então, a gente faz mais do que auxilies e responder à imprensa muitas vezes. A gente faz até consultoria política, de intermediar muita coisa. E aí ela fez o convite para eu coordenar o equipamento. A princípio, eu fiquei um pouco assustada, porque eu falei assim, poxa, mas eu sou da área da comunicação. Não sou formada em assistência social, será que vai dar certo? E nós estávamos num ano de pandemia, né? O ano passado foi um ano em que se falava muito sobre isolamento social, distanciamento, principalmente para os idosos, que até então eram considerados o principal público de risco. Uhum. Então, o desafio era propor atividade para os idosos que estavam em casa, que não poderiam ir até o equipamento, que por sinal estava fechado por conta das restrições, e levar um pouquinho de comunicação e inclusão digital para eles. Então, foi muito bacana, foi muito além do que eu esperava. Quantos idosos estão lá no centro de convivência? Olha, o Fábio me corrige se eu estiver errada, mas quando eu saí de lá tinha um cadastro de em torno de 1.000 idosos no Centro de Convivência da Melhoridade de Itaquaquecetuba. E aí nós conseguimos inserir dentro da Alô Melhoridade, que era o canal de WhatsApp que nós criamos na época, quase 700 idosos, fazendo busca ativa de cada um deles, até porque o público da Melhoridade, eles têm um pouquinho mais de dificuldade de mexer com a tecnologia. Então, nós tínhamos os grupos para interagir com eles, até conseguir unificar todo mundo dentro desse canal, para conseguir criar conteúdos de vídeos com dicas de saúde, dicas de assistência social, direito de família, violência contra o idoso, entre outros temas importantes, e as atividades que eles tinham dentro do equipamento, para que eles pudessem fazer em casa. Então, nós tivemos que fazer busca ativa telefônica com eles. E a partir disso também identificamos outras necessidades dos idosos na época, que era muito questão de depressão, por eles estarem muito tempo isolados. Os idosos de Itaquá, que fazem parte do Centro de Convivência da Melhoridade, eles são muito ativos.
Então, ficar em casa para eles era um problema muito sério. Até que a gente encontrava com eles na rua ou na fila do Bom Prato e falava: o que vocês estão fazendo na rua? Vão para casa, se cuidem. E eles iam dando feedback também das atividades que iam fazendo junto com a gente, que a gente mandava via WhatsApp para eles na época. E aí nós fizemos uma pesquisa também para saber como eles estavam, fazendo busca ativa telefônica, entrando em contato com cada um deles, e aí era onde a gente verificava se eles estavam tomando medicamento direitinho, se tinha desenvolvido algum problema de saúde, se estavam se alimentando corretamente, se estavam com as consultas médicas em dia, se alguém estava sofrendo algum tipo de abuso ou violência dentro de casa, para fazer os devidos encaminhamentos e eles continuarem com os atendimentos do serviço público, ainda que eles estivessem em casa. Um trabalho incrível, né? Um desafio, porque você já estava inserida, de tanto você fazer matéria, release, né? Já estava sabendo como que funcionava lá. Sim, né? sim. Foi um período bem curtinho, assim, fiquei 5 meses lá, mas deu para fazer muita coisa legal em pouco tempo junto com eles. E desenvolver alguns projetos também para melhoria do equipamento. Que bacana. Vamos lá aqui, ó. O Gil Fuentes está aqui, ó. Boa tarde, Edgar, Fábio Henriques e Natasha Araújo. Bom vê-los nesse papo descontraído. Um abraço pro Gil, trabalhou com a gente. Gil. Abração, Gil. O Rildo Lira também tá mandando umas palminhas aqui pra gente, pra vocês. Rildo, estudei com ele. E a Silmara Helena. Abraço a Natashi, que vem desenvolvendo um excelente trabalho na comunicação pública. Parabéns. A Silmara é maravilhosa. Eu trabalhei com ela fazendo assessoria política pro PT. É verdade. Durante um período também. Aprendi muito com ela. Beijo, Silmara. Ô Fábio, eu queria que você falasse um pouco, você foi assessor de imprensa dos prefeitos aqui da região, né? Como que é trabalhar numa assessoria que acaba sendo, você faz um pouco de jornalismo institucional, né? E acaba sendo um marqueteiro político também, né? Eu vi, por exemplo, na gestão passada eu via lá que você dava orientação e nos vídeos pro Jean. Como que é esse trabalho, assim, para o nosso canal entender? Sim. Quando eu comecei, eu era assessor, né, no governo Roberto Marques. E foi onde eu tinha pegado muita bagagem de área de Suzano, né, e lá eu pude colocar bastante em prática a parte de texto. Eu cheguei a fazer uma matéria lá... Escrever não era problema, né, você já saiu daqui, já sai. Aqui é uma grande faculdade, né. E aí, Edgar, eu lembro uma matéria que eu fiz, foi eu e o Fernando Araújo, que trabalhava comigo lá em Poá. A gente foi cobrir o Padre Eustáquio lá em Belo Horizonte, né? A gente foi até lá fazer uma cobertura dos... Eu não lembro quantos anos eram, mas era o ano de beatificação dele, né? E a gente foi lá conhecer o túmulo dele. Então, no governo Roberto Marques... Pelo Roberto Marques. Pela prefeitura. Pela prefeitura. E aí, depois, aí eu peguei grande bagagem no governo Roberto Marques, eu tinha bagagem para assumir a direção quando foi com o Testinha, né? Depois com o Jean... E realmente, né, além de escrever matéria, toda essa parte de jornalismo, né, que é a matéria, o release, né, foto, tudo isso aí, tem a parte também da publicidade que a gente faz, né, que é a parte de arte, de cores, do que vai das campanhas, né. Fora isso aí, o prefeito gosta de ouvir da gente bastante coisa, como que tá as coisas, como tá hoje em dia, então, com a internet, né, como que tá o Facebook, né, o Instagram, como que tá, ele quer um feedback direto, você acha que é legal ir por aqui, né. Que tipo de matéria que vai ser legal. Então, quer dizer, é mais do que só a parte de assessoria de imprensa, né? Ainda mais hoje. Hoje eu todos, né? Porque tem que ser um profissional completo, né? Porque a gente faz a parte de cuidar da fotografia, da publicidade, né? Das artes e a parte de jornalismo também, entendeu? Igual você falou, a gente começou aqui, não tinha... Era um computador para a internet. Não tinha Google, né? Hoje está mais fácil, né? Assim, e a velocidade da informação é muito... É que, Edgar, hoje, né, a pessoa fala, eu preciso fechar o jornal rápido, eu preciso de 3.000 toques para aquela página. A gente tinha que sentar e escrever. E eu não tinha nem onde pesquisar. Ou ligava para a fonte, ou não tinha. Hoje você pode pesquisar no Google, né? Você pode pesquisar no mundo inteiro, né? Facilitou bastante. Bastante, ajudou bastante. Natasha, você teve uma experiência bem bacana também na TV, né? Eu queria que você falasse um pouco aí, você apresentou o telejornal da TV Mogi News, como que foi para você? Na TV foi 1 ano de TV e entrei lá na reportagem também. E além da reportagem, foram feitas algumas mudanças também na TV na época. E aí eu fui convidada para apresentar um jornal, apresentar o telejornal do período da noite.
Foi muito legal, bem diferente, porque eu não me Era mas você e o Kleber Lazo. Kleber Lazo. Eu vou tentar trazer aqui o Kleber Lazo. Grande Kleber Kleber Lazo, a Juliana, Marcela, muita gente boa. A Tatiane Santos, que hoje trabalha aqui na Secretaria de Comunicação de Suzano, excelente profissional. Inclusive, eu fui a substituta da Tati quando ela saiu da TV. Eu assumi o Jornal da Noite no lugar dela. E apesar dos textos de TV serem um pouquinho mais curtos que os de jornal, exige e da gente ter o elemento da imagem, né, do vídeo, as sonoras para complementar, foi bem desafiador também, porque no jornal a gente aprende a escrever muito. Na TV a gente tem que fazer um texto menor, assim como na rádio. Na rádio você tem que fazer um texto e detalhar o máximo possível para que o seu ouvinte capte o que estava acontecendo através do que você está contando. Na TV você tem o suporte da imagem. Facilita, mas quando você está mudando de um meio de comunicação para outro, tem um tempo de adaptação para você ajustar, para você conseguir fazer um texto mais objetivo. E quando você vai para a assessoria de imprensa, muda tudo de novo, né? Então, foi muito, muito, muito legal. Assim como o DS foi uma escola para mim, trabalhar na TV também enriqueceu muito meu currículo enquanto profissional, enquanto ser humano, pelas pautas, pela vivência, pela oportunidade de fazer muito com pouco e pela oportunidade de ter conhecido profissionais tão talentosos como os que eu trabalhei na TV Mogi News e o desafio também de encerrar, né? Quando a TV Mogi News encerrou as atividades, eu tive a oportunidade e a responsabilidade de apresentar o último telejornal. E de falar em nome de todos os colegas, agradecer todos os telespectadores, né, todas as pessoas que nos acompanhavam durante aquele período e anunciar que a TV ia encerrar as atividades. Então foi bem difícil. Tem que segurar a emoção aí nessa... Marcou muito, foi dificílimo segurar a emoção, mas eu acredito que todas as mudanças que acontecem na nossa vida por algum propósito, que o Papai do Céu cuida de tudo o tempo inteiro. Verdade. E que às vezes uma porta se fecha para que outras possam se abrir. E se não tivesse acontecido isso, eu não sei quais seriam a continuidade dos meus projetos, mas foi porque eu saí da TV Mogi News que eu tive a oportunidade e o privilégio de trabalhar em Itaquaquecetuba e ter aprendido tanto também nos últimos anos trabalhando por lá. E hoje, e assim como eu falo que foi a oportunidade de sair da TV que me deu a oportunidade de trabalhar em Itaquá, foi a oportunidade de sair de Itaquá que me deu a oportunidade de ir trabalhar em Mogi, de trabalhar do lado de casa, perto da minha filha, e de estar aprendendo completamente, aprendendo tudo de novo, numa área que eu ainda não tinha trabalhado, que era gabinete de vereador. Estou trabalhando com o vereador Bigêmeos. Inclusive, vereador, obrigada pela oportunidade, por ter liberado para que eu viesse participar dessa entrevista. Eu me agradeço, o vereador, ter liberado na caixinha aqui. Obrigado. E aí, hoje eu estou como chefe de gabinete do vereador Bigêmeos. É isso aí. Ó, tem bastante mensagem aqui. Vamos ver se eu estou um pouco meio cegueta, gente. Eu não estou conseguindo ler aqui, ó. A Joelma Araújo, essa fera linda. O Aldrin Rodrigues, boa tarde a todos, parabéns aos jornalistas, um abraço especial à Natasha hoje, excelente profissional. E a Sandra Paulino, ó, tempo bom quando trabalhávamos juntos. Beijo, Sam, beijo, Fábio Pete. Henrique, ela colocou Fábio Henrique, super assessor, Nath, excelente jornalista. Tá o Antônio Márcio de Jesus. Sandra, grande jornalista. A Sandra é maravilhosa, eu trabalhei com ela no DS, na rádio DS. Nós trabalhamos juntas na prefeitura de Itaquá. E quem sabe Papai do Céu não prepara outros projetos pra gente de novo, né, Sam? Eu falei a Silmara já falei. Já falei a mensagem da Silmara. Bacana que bastante gente acompanhando aqui a entrevista. Bom, e a gente sempre pede aqui, a gente tá, vamos ver se dá tempo aqui da gente... Deixa eu ver, consumindo 35, ó, dá tempo ainda. A gente sempre pede opinião dos nossos convidados que estão passando por aqui sobre o jornal impresso e a velocidade aí das redes sociais, essa mudança que está tendo aí na internet, tecnologia. Como que vocês estão vendo hoje? Eu sempre falo que a gente fazia jornal, vocês começaram o impresso, para o dia seguinte, né, você pegou lá os anos 2000, você contou,
que não tinha como consultar, você tinha que O escrever. único furo era do outro jornal, porque da internet não Você tinha que escrever notícia para o dia seguinte, hoje é para o minuto seguinte. Como que você vê isso aí, Fábio? Essa situação, essa velocidade. Eu confesso, assim, às vezes eu não consigo acompanhar, por exemplo, redes sociais, a velocidade das redes sociais, né? Até o WhatsApp hoje, assim, eu estava buscando desacelerar. Eu vi o WhatsApp agora, ele está acelerando as mensagens, né? Ao contrário. Sim. Então é tudo veloz, né? Tudo aumentando a velocidade. Mudou, né, Edgar? Mudou tudo. Naquela época que você falou, a gente fazia notícia, tinha tempo de pesquisar e não tinha aquela preocupação. O único que podia furar era a televisão, né? Sim. Já tinha TV diária, já, né? E era difícil também, né? E hoje em dia, até a assessoria de imprensa a gente faz mais rápido, porque já tem que colocar no site, já tem que fazer a postagem para a prefeitura, tem que colocar no Instagram. Quer dizer, a gente não tem mais essa de, amanhã a notícia já ficou velha, né? Então, a live do prefeito, né? A live do prefeito tem que ser rápido. E quando é em campanha, então o negócio parece que aperta mais, né? Porque o prefeito está naquela adrenalina a mil e ele já quer a live, já tem o adversário que rebate, a gente tem que rebater já, quer dizer... naquela época a gente podia dormir, hoje é 24 horas a gente está antenado. E o WhatsApp é direto, porque a gente não precisa ficar na redação para trabalhar, a gente está fora, a gente está trabalhando. Porque o WhatsApp está lá, tem gente que está lá do lado pedindo uma arte, está pedindo um release, está pedindo informação. Quer dizer, e aquele negócio, né, que eu falei, antes a gente tinha que ir lá na prefeitura, e as prefeituras nem tinham assessoria formadas ainda, igual é hoje, nas secretarias de comunicação. Eu lembro que ficou muito tempo só com um jornalista, né, um fotógrafo. Suzano, a gente tinha uma jornalista, lembra, Edgar, que era só pro esporte lá, e era difícil lá na prefeitura pegar. A gente tinha que sair daqui e pegar a informação lá com o secretário, se quisesse fazer a matéria. Né? E hoje em dia não, a gente tem que pedir pro secretário na hora lá, o pessoal da reportagem, a redação que já pede na hora pra gente pelo WhatsApp, eu preciso só fechar isso aqui, e daqui a pouco que tá vendo lá, tá no site do Diário de Suzano, tá no site do Hoje, tá no site de todos os lugares, entendeu? Quer dizer, e vocês criaram também, as prefeituras criaram a assessoria de comunicação, criaram o grupo de WhatsApp com jornais também, né? Que manda as notícias para os jornais também, né? Sim. Tem que fazer isso, não tem como. Sim, né? não tem. E na sua opinião, só para passar para a Natasha e depois a opinião dela, você acha como caminhará o jornal impresso aí, diante dessas mudanças? Eu acredito sim, que o jornal impresso ainda ele é muito forte por ser um documento, né, Edgar? O jornal impresso é um documento, ele documenta a informação, sabe? Ele tem esse prestígio, essa credibilidade, ele sai no jornal impresso, né? A gente vê que os jornais impressos enxugaram do que era antigamente, né? As redações também estão mais enxutas e as assessorias de imprensa que antes não eram tão comuns, aumentaram, né? Hoje tem mais assessoria de imprensa. Antes o vereador, hoje tem vereador que tem o assessor de imprensa dele, entendeu? Deputado, às vezes nem tinha isso, hoje tem, quer dizer, hoje um político tem que ter o seu assessor de imprensa, entendeu? E hoje o assessor de imprensa, ele é jornalista, ele é fotógrafo, e se ele souber um pouco de design é bom também, pode fazer tudo, entendeu? Videomaker. Porque antes, lá atrás, 20 anos atrás, a gente saía com o motorista, o fotógrafo, o repórter. Hoje, às vezes, é um só para os três. Os três é um só. O cara dirige o carro, ele faz a foto e ele já publica lá na hora lá. Quer dizer, então, o nosso trabalho ficou muito mais dinâmico, muito mais prazeroso, trabalhoso, mas muito mais rápido. Tem que ser rápido, entendeu, Edgar? Então, eu não acho que o jornal impresso vai acabar, igual um livro que você tem o prazer de ler, um livro não vai acabar. Questão até desse negócio de documentar a matéria, né? Documentar o fato. Mas mudou bastante, né? Hoje muita gente fica informado pelo celular, né? Olha lá no celular e tá lendo ali. Natasha, eu queria ouvir sua opinião também. Eu concordo com o Fábio, eu acho que o jornal impresso não acaba, porque ainda tem bastante público para isso, mas passa por um processo de reformulação natural por conta da instantaneidade das notícias, das informações e aonde vem essa migração, na verdade, nessa transformação. Hoje a maioria dos jornais que tem impresso também tem os portais, então esses portais acabam sendo atualizados ao longo do dia várias vezes e a forma de consumir essa notícia no dia seguinte também muda. Antes a gente falava muito do factual, né, de tipo, olha, tá acontecendo agora, vamos fazer a notícia agora pensando que o leitor vai ler amanhã. Então, o ler amanhã já tem que vir com algo diferente, porque senão realmente a notícia perde a graça, já que todo mundo deu essa informação em todos os portais no dia anterior. Então, o enfoque, né, do mudar impresso, completamente, né? O enfoque do impresso. Eu acho que essa é a estratégia que os jornais têm usado, que tem funcionado para que os jornais também se mantenham, mas, por outro lado, a tecnologia também
vem avançando cada vez mais e cobrando que os profissionais eles sejam multitarefas, fiquem atentos o tempo inteiro o que acontece em todos os setores para conseguir transmitir essas informações. Edgar, vou até só dar um exemplo rápido aqui, a gente como consumidor de notícia, né? Sim. Se você pensava antes, por exemplo, uma Copa do Mundo que tem em 2002 lá no Japão, como que foi? A gente acordava e tinha que esperar o jornal, ou ir lá na banca, e na banca o jornal não tá, porque o resultado foi 8 horas da manhã, só ia sair no jornal outro esse dia. Hoje, passou a Olimpíadas lá no Japão, agora em Tóquio. Mas o lugar em Telesporte, você acorda, você já tem todo o resultado. Você já sabia tudo, quem ganhou medalha. E antes não, né? Antes tinha que esperar um telejornal, ou o jornal não, porque o jornalista estava fazendo a matéria para sair no outro dia, né? Então tá muito rápido. E essa coisa do impresso que a Natasha falou é bem isso mesmo, né? Mudar o enfoque. Aqui tem, vou contar um exemplo aqui, tem o seu Juca lá de Palmeiras aqui, que leu o Diário de Suzano, e ele, uma vez ele ligou reclamando, poxa, mas vocês não estão mais cobrindo o jogo de quarta-feira, porque não estamos mais porque o jogo termina 11h30, né? Meia-noite vai acabar o fechamento meia-noite e meia, então o jornal está fechando mais cedo, né? 10h30, no máximo 11 horas. Aí eu falei para ele, fui cair na besteira e falei para ele, o senhor não tem internet? Aí ele falou, eu tenho, só que assim, se eu quiser ver só na internet, eu não assino o Diário de Suzano, eu quero que saia. Eu falei, não, o senhor está certo, o senhor tem razão, o senhor está certo, porque ele quer ler a matéria no impresso, no jornal, né? E tem então, muita gente que tem muita leitura assim, né? Assim, bem... Tem muita gente que negócio de consumir notícia pelo jornal. Quando eu trabalhava no DS, ai da gente, porque saía no caderno de muitas vezes o horóscopo, as fases da lua, ai do diagramador se colocasse uma dessas informações erradas. A gente recebia várias ligações no dia seguinte falando que a informação estava errada, que a posição da lua não estava certa, que o horóscopo dela não estava batendo. Isso quando não eram os números da loteria. Então, isso aí. Nosso número da loteria você não pode hoje errar, na internet, pelo amor de Deus, e assim, você errou no jornal, você vai dar errata no dia seguinte ainda. Ou seja, tipo, tem uns 2 dias aí de atraso para corrigir a informação. Hoje na internet você tem que editar na hora, porque senão são vários comentários. O número da loteria sai errado, o cara vê lá que ganhou, depois vai, mas tá errado, né? Vai explicar isso. Ele vai fazer o jornal pagar. Gente, estamos caminhando para o final da nossa entrevista. Mas antes disso, queria que você deixasse um conselho aí para os jovens jornalistas que querem atuar aí na profissão, né? Vocês falaram muito bem aqui que o jornalista não é só na redação, né? Ele pode ser, hoje, o Fábio falou, que tem muito assessor de imprensa também, na política. Mas a redação sempre é uma escola bacana, assim, que o profissional de redação trabalha em qualquer lugar, né? Aí eu queria que você deixasse um conselho. Eu digo que a melhor escola é a redação. Eu acho que não tem como escapar você ser um bom jornalista, ter uma base. A redação é a melhor escola. Eu tive 2 grandes redações, foi o Notícias de Poá, que teve um jornal de 30 anos lá, hoje infelizmente extinto. E depois eu peguei muito mais bagagem com o Jornal Diário, que é outra coisa, porque eu cheguei a escrever 12 mil toques num dia, sabe? Tipo, eram 8 matérias e... Tem o teste que a gente faz, né? Deve pedir pra eu brincava com a Natasha também. Fala, puxa, eu escrevi 7 matérias, mas você ainda tem digital no seu dedo? Você ainda tem digital, ainda dá pra fazer mais. Né? A gente tá fazendo até hoje, e hoje é menorzinho. Então, Edgar, é escrever, ler bastante, eu acho que a leitura é importante, ler jornais mesmo, né? E pesquisar bastante, ser bastante curioso, pesquisar, ter vontade de, ou política, ou esporte, sempre estar consumindo notícias, entendeu? É importante. E gostar, porque não é uma profissão fácil, né? É uma profissão muito difícil, às vezes muito estressante, mas é apaixonante. O jornalismo é apaixonante, e eu vou falar para você, se eu voltasse lá atrás, quando eu estava estudando, decidindo, eu escolheria jornalismo de novo. É isso aí, tem que também gostar de muito café, né? A gente toma muito café, muito sai café. acabando aqui, vamos tomar uns copos de café também. Então achei que você deixasse aí umas orientações, aí uns conselhos para os jovens jornalistas. Eu vou deixar o conselho que você me deu quando eu ainda era estagiária. Desconfie. Desconfie de toda informação que te passarem. Porque não é simplesmente ouvir o que a fonte está te passando e sair escrevendo em cima daquilo. A gente precisa realmente, o trabalho do jornalista é checar essa informação, verificar se de fato ela é verdadeira, ouvir sempre o outro lado,
toda a história tem duas versões, e como costuma brincar o meu chefe atualmente, o Vigêmeos, toda a história tem 3 lados. O da primeira pessoa que conta de um lado, do outro, e a verdade, né? Então a gente tem que realmente ouvir todos os lados, checar essa informação antes de escrever qualquer matéria. Acho que essa é a principal dica. O jornalismo realmente é instigante, é motivador, é uma profissão maravilhosa. Eu não me vejo fazendo outra coisa, não me vejo fazendo outra coisa que não seja me comunicar com as pessoas, de levar informação, de compartilhar a forma como eu enxergo aquela informação, de como eu sinto aquela informação. As pessoas elogiam bastante a questão do jornalista, da forma como a gente escreve. Nossa, você escreve bem, você escreve bonito. Não é sobre a beleza da escrita, é sobre como você enxerga, como você sente, como você vivencia cada história que você acompanhou, que você cobriu. Então, eu acho que a observação é muito importante, manter sempre o olhar atento, a audição apurada para tudo que está acontecendo. Ser crítico também é importante, né? E não desistir, aprender sempre, ler muito, consumir muita informação. Quando eu era estagiária no Diário de Suzano, eu lembro que eu entrava 1 hora mais cedo para ler os jornais. E era só para ler os jornais antes da reunião de pauta, para que quando nós fôssemos discutir as pautas do dia, eu saber tudo o que estava acontecendo naquele dia, e para que a gente pudesse sugerir outros assuntos também. Então, assim, não se acomodar, buscar informação, ler muito e não desistir. Porque em alguns momentos, justamente por ser estressante, cansativo, a gente fala, puxa, será que eu dou conta? Dá conta, porque vale muito a pena. É isso aí, tá bom. Queria muito agradecer vocês de coração, vocês terem vindo. Eu que agradeço. Esse bate-papo foi bem legal. Obrigado. Só para agora, para encerrar mesmo, eu espero que vocês deixem uma mensagem final aí. Obrigado, vocês estão, a hora que vocês quiserem vir aqui, estão à disposição. Eu sempre venho tomar café com o Edgar. O Edgar faz um café muito bom. Então, agora tem máquina aqui. Tá vendo? A tecnologia. Não só na redação, tem máquina aqui. Edgar, quero agradecer você pelo convite. É uma honra dar uma entrevista para uma pessoa que é um amigo e foi meu colega de redação lá atrás. Agradecer toda a família Moraes, Dona Augusta, que trabalhei muito com a Dona Augusta também, porque ela era diretora comercial. A Fátima Ramos, que foi minha gerente comercial e um excelente profissional. Quero agradecer ao seu Otávio também, nosso diretor de jornalismo, sempre o seu Otávio aí. E agradecer e parabenizar o jornal, né? 60 anos, 6 décadas de jornalismo, informando as pessoas, cuidando da comunidade, porque o jornal cuida da comunidade, né? Eu vou contar rapidinho uma matéria que eu lembro, essa eu nunca vou esquecer. Fui eu e o Van, e a gente chegou numa comunidade aqui, a gente não pode mudar o mundo, mas a gente muda comunidades. A gente chegou numa comunidade, Edgar, e tava infestado de escorpião. Todo lugar, ela levantava colchão de escorpião para todo lado. E eu falei, Van, faz aquelas fotos que a gente vai. Aí ele fez aquelas fotos maravilhosas, a gente veio, fiz uma matéria, deu capa, matéria gigante. E essa matéria fez a prefeitura ir lá com um tirão gigantesco e resolveu o problema. E eles vieram aqui no jornal agradecer a gente. Graças à matéria, resolveu. Então, quer dizer, a gente não pode mudar o mundo, mas a gente consegue mudar muitas coisas, entendeu, com o jornalismo. Então, esse foi mais um exemplo. Então, eu quero agradecer você, Edgar. Foi uma honra participar desses 60 anos de uma escola, que é o Diário de Suzano. Parabéns, DS, e vida longa ao Diário de Suzano. Obrigado, é isso aí. Eu também tenho muito para agradecer, primeiramente a você, Edgar, pelo convite, para relembrar um pouquinho dessa vivência, um pouquinho dessas histórias. Te agradecer muito pelo professor que você foi enquanto eu estive na redação DS, por todo o apoio, por todas as dicas, por todos os conselhos. Foram muito importantes e ainda são, porque muitos eu coloco em prática na minha vida até hoje. Tenho certeza que o Diário de Suzano fez parte da história de muita gente. E aí, quando eu falo muita gente, eu não estou incluindo só os profissionais que passaram por essa redação, desde fotografia, os motoristas, pessoal do administrativo. Eu falo principalmente da população de Suzano, porque é onde o jornal é mais forte. Nós cobrimos também região, mas a população de Suzano consome muita informação através do jornal, então o jornal tem um papel muito importante para a cidade, faz parte da história da cidade. Então eu tenho muito orgulho de ter passado pela redação do DS, de ter participado desse processo e principalmente me sinto muito honrada, uma privilegiada de poder fazer parte dessa
dessa ação comemorativa dos 60 anos de DS. Então, parabéns à DS, vida longa ao DS. E muito sucesso para todos os profissionais que estão entrando hoje no DS, que estão tendo a mesma oportunidade que nós tivemos de aprender aqui, de crescer profissionalmente aqui dentro. Eu tenho certeza que todos têm muito para crescer, vão aprender e vão ter o mesmo carinho que hoje eu e o Fábio temos por essa empresa. Um beijo, um abraço para o seu Otávio, o seu Guaru, toda a família Moraes, que nos deram essa oportunidade. Gente, obrigado, vocês me deixaram emocionados aqui, com a voz meio embargada. Aqui. Que bom, obrigado. O pessoal que tem vindo aqui é um presente, entrevistar o pessoal que tem vindo aqui, né? Assim, bem bacana rever o pessoal, principalmente quando eu entrei aqui nos anos 90, vocês também, que agora estão galgando outros caminhos, assim, sempre legal ouvir as histórias, saber que muita gente fez essa história, né, do Diário de Suzano. Ó, só estamos encerrando, mas só tem muita gente que acompanha a gente aqui. E o Cleiton Castellani está aqui, ó, Natashi, ótima profissional. Ele mandou uma mensagem. Beijo, Cleiton, que bom que ele apareceu. Bom, obrigado mais uma vez então a vocês, de coração, agradeço mesmo. E agradeço também você, amigo internauta, que participou conosco aqui. Mandou mensagens, não consegui ler todas as mensagens, mas eles vão acompanhar depois aqui a live e vão ver as mensagens de vocês. Queria agradecer de coração a vocês e continuem nos acompanhando aí durante a semana. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos.